Camp, o Pedro Rossi, que já está conosco ao vivo aqui no All News, autor também de livros, pesquisador dessa área. Olá, professor Pedro Rossi, seja bem-vindo ao nosso All News. Olá, Fabiola, um prazer estar com vocês. Vamos entender essa gritaria toda aí do mercado, do dólar, o dólar chegando a R$ 6,30 hoje. Tem alguma coisa que explique o dólar a essa altura, professor? Olha, Fabiola, a coisa que explica o dólar, ela se chama especulação. E o Brasil, ele tem a moeda mais volátil do sistema internacional, das moedas relevantes, já há muito tempo. E não tem uma resposta para essa pergunta. Essa pergunta é fundamental. Por que que o real flutua tanto no curto prazo em relação ao dólar, mais do que outras moedas? Eu tenho uma resposta para isso, mas isso não se vê no debate público. O que se vê no debate público? Uma naturalização da precificação do mercado na moeda brasileira e se coloca a culpa desse movimento em outras coisas. Eu não vou chatear vocês com questões mais teóricas, mas existe uma visão econômica que coloca no mercado e na sua suposta eficiência um poder disciplinador dos governos. E é isso que prevalece na mídia brasileira, em geral, e nos noticiários. Ou seja, se diz que há um problema fiscal e que o mercado está apontando esse problema, como se isso fosse natural. Isso não é natural. A questão fiscal é um processo democrático, está sendo discutido com todas as suas falhas no Congresso Nacional, mas não é o mercado que tem que dizer qual é a direção daquele processo. Nenhum outro país tem esse tipo de volatilidade, né? Ou seja, países têm um problema fiscal muito maior do que o brasileiro e não tem essa volatilidade cambial. Ou seja, o problema é o câmbio, o problema é um mercado de câmbio extremamente volátil, extremamente suscetível à especulação financeira. E isso precisa ser corrigido. Professor, bom dia. Sakamoto aqui, prazer ter o senhor conosco. Nesse sentido, né, com relação à volatilidade do nosso mercado de câmbio, o próprio Zé Paulo Kupfer estava falando, comentando isso também antes, né? O que poderia ser feito? Que leis ou que medidas poderiam ser aprovadas pelo Brasil para poder garantir um mercado de câmbio mais estável? Olha, tem várias medidas, Leonardo. Primeiro, pensar uma política cambial não como uma política que vai estabilizar a taxa de câmbio num patamar fixo. Nós temos um regime de câmbio flexível, mas existem várias formas. O Brasil mesmo, no passado, já teve o câmbio flexível, onde o mercado não tinha peito para encarar o Banco Central. Porque o Banco Central ele estava amparado nas reservas com uma política cambial direcionada e ainda haviam várias medidas administrativas que colocavam limite na especulação cambial. Eu cito que no ano de 2012 havia um controle de capital sobre os derivativos, sobre os capitais de curto prazo especulativos, e a taxa de câmbio flutuava numa faixa entre 2 e 2,5 na época. E havia uma discussão se de fato havia uma banda cambial. E o mercado não tinha nenhuma capacidade de peitar o Banco Central em cima disso. Ou seja, há instrumentos. O que falta é vontade política. Qualquer coisa que se fala nesse sentido fere determinados interesses muito fortes. Então, é verdade que o Banco Central não pode ou não deve colocar uma taxa de câmbio fixa? É verdade, eu concordo absolutamente. Mas deixar o mercado fazer a taxa como tem feito no Brasil, de fato é algo que não deveria ser feito no caso brasileiro. Eu acho que há uma leniência com a especulação cambial e uma certa narrativa que naturaliza os mercados como aqueles que estão disciplinando o governo, o que não é legal, né? E além disso, Leonardo, se me permite, esse movimento de especulação ele ocorre onde outros países também desvalorizam a taxa de câmbio, só que no Brasil desvaloriza mais porque a gente tem um mercado muito mais especulativo que outros países. Agora, professor, o Campos Neto deu na entrevista que acabou de tá falando ainda lá, ele diz, não vamos perseguir uma taxa de câmbio, não vamos perseguir, estamos fazendo aí uma intervenção, porque tem um movimento atípico de remessa de dividendos e estamos agindo para dar liquidez a esse mercado, né? O Galípolo estava do lado, aparentemente avalizou. Agora, o senhor acha, então, que deveria, o comportamento do Banco Central deveria ser diverso desse? Deveria, sim, perseguir, impor ao mercado uma determinada cotação? Utilizar as reservas para se impor diante do mercado?
não impor uma cotação, mas reduzir e combater a especulação com a taxa de câmbio. Eu acho que essa deveria ser a diretriz do Banco Central. A gestão do Campos Neto, em termos cambial, ela foi extremamente liberal, e eu diria radicalmente liberal. No início, o Campos Neto vendia reserva não para interferir nas taxas de câmbio, mas porque eles acreditavam, ele e o Paulo Guedes acreditavam que as reservas eram desnecessárias. Eles estavam se livrando da reserva. Depois eles mudaram a política, né, e passaram a manter as reservas, mas não intervir na taxa de câmbio, e os swaps cambiais apenas renovar o estoque que havia, sem nenhum tipo de intervenção, né? Ou seja, o mercado ele lê essa atitude, né? Mas se a atitude fosse outra, o mercado não ia perder dinheiro. Se o Banco Agora, Central de fato objetivamente, quiser... objetivamente, a sua opinião é de que o Banco Central deveria fazer intervenções bem mais pesadas do que a que vem fazendo. Deveria utilizar as reservas efetivamente para trazer o dólar para uma cotação razoável. Efetivamente fazer os especuladores perderem dinheiro no início dos processos especulativos. E eles não iam mais fazer a mesma coisa, ou seja, usar swaps cambiais, usar reservas e apontar, em termos de discurso, de que, de fato, o Brasil está muito barato, né? O investidor estrangeiro vai entrar aqui para comprar barato. É um movimento de curto prazo, que move uma especulação e que se extingue por ela mesma, né? O especulador ganha na subida e ganha na descida. Por que a gente tem que ficar sujeito a uma variação de 2% ao dia? Isso não faz sentido. Do ponto de vista funcional, não faz sentido para a economia brasileira. Pedro, um dos pontos que a gente tem visto nos últimos dias... Fala, Fabio. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque ele acabou falando sobre uma leitura do mercado, só queria emendar isso, que tem muita gente perguntando aqui também, Sakamoto, na nossa audiência, essa fala que a gente já repercutiu hoje no programa, de que o mercado despertou para uma situação insustentável do Brasil. A gente está falando agora especificamente sobre a atuação do dólar, o senhor sendo muito claro de qual deve ser o caminho, mas eu queria só um pensamento um pouco mais macro da economia e da atuação do governo como um todo. Quando a gente ouve, por exemplo, o ex-ministro Maílson da Nóbrega dizer que o mercado desperta para uma situação insustentável, como se o Brasil não tivesse mais jeito, e é assim que o mercado está agindo e por isso reagindo dessa maneira, o senhor concorda com isso? Existe alguma situação insustentável hoje no governo? Absolutamente, eu discordo dessa afirmação. Eu acho que, do ponto de vista fiscal, não há uma crise fiscal, né? Há, de fato, um projeto em determinada direção e há convenções que o mercado assume, onde determinada fala do ministro ou determinada atitude do Congresso desperta uma especulação em determinada direção no dólar. E isso é permitido diante de uma leniência, ou seja, se tem um mercado de câmbio que é um oligopólio, e aí eu tenho 3, 4 mesas de câmbio que dizem assim, ó, se acontecer isso, a gente vai vender. E aí acontece isso, vende, e eles, em determinado momento, tomam outra direção. Ou seja, é um processo que é especulativo e que não diz respeito aos fundamentos econômicos. Eu acho que há um sobredimensionamento da questão fiscal sobre o câmbio. Existem convenções que o mercado adota relacionados ao fiscal, mas o principal motor do câmbio é externo. Se a gente olhar o dólar australiano, também desvaloriza. Se a gente olhar a lira turca, também desvaloriza. Se a gente olhar outras moedas que também são muito atrativas em termos de investimento especulativo, o movimento é totalmente correlacionado positivamente com a moeda brasileira. Qual é a particularidade da moeda brasileira? Os movimentos são mais fortes. Sempre são mais fortes, na subida e na descida. Quando valorizar, vai valorizar muito rápido. Aí ninguém vai associar isso ao fiscal ou uma melhora fiscal. O Maílson da Nóbrega não vai vir a público a fazer um discurso que a situação fiscal melhorou de uma hora para outra quando o câmbio escorregou. Quando o câmbio escorrega para valorizar, ele some do noticiário. Quando ele desvaloriza, geralmente se associa a questões fiscais, ou seja, para empurrar uma determinada agenda. Então, o que eu estou dizendo é isso. Não é dissociado do fiscal, mas há um sobredimensionamento da questão fiscal em relação ao câmbio. Isso é usado para empurrar ou para ajudar uma determinada agenda econômica. E a gente não tem que ficar refém dessa agenda. Ou a democracia brasileira agora vai obedecer o que o mercado acha ou não acha e o reflexo disso no dólar. Então, eu acho que
tem que pensar o problema na sua raiz. E a raiz do problema é o mercado de câmbio brasileiro, é a especulação excessiva nesse mercado. Pedro, uma das coisas que a gente tem visto nos últimos dias é alguns operadores falarem que uma parte dos dividendos que estão indo para fora, de remessas que estão indo para fora agora no final do ano, ocorrem em decorrência do anúncio do início da taxação de rendas, né? Principalmente de rendas relacionadas a dividendos, né? Acima de R$ 600 mil por ano, que foi um dos anúncios do ministro Fernando Haddad dentro do pacote fiscal. Você vê isso como o quê? Uma espécie de chantagem por parte do mercado para que essa medida não seja tomada? Olha, eu acho que, primeiro, esse movimento, eu não acredito que seja ele que esteja gerando a desvalorização cambial. Eu acho que a desvalorização cambial ela acontece principalmente nos mercados de derivativos de câmbio, e não em saída de recursos por fluxos de capital. Eu acho que se há um movimento atípico de dividendos, não é ele que está causando a especulação e a volatilidade, né? Pode ser que haja, de fato, uma ligação com a futura taxação que está em discussão. E aí eu acho que sim, só o fato de mencionar isso já é uma pressão política em torno da agenda de reforma tributária que está colocada. Então, é sim um instrumento de pressão. Mas eu acho que, mais uma vez, o governo não deve se pautar por isso em termos da sua política, né? O mercado é uma instituição que não é eficiente no sentido de dar o preço exato das coisas. No mercado, ele se move por convenções, por efeito manada e por um cenário externo que está sempre mudando, e não é o mercado que vai apontar a direção da agenda no Congresso, ou da reforma tributária, ou mesmo da agenda fiscal. É isso. Ô Pedro, eu fico só pensando aqui, a gente está conversando, enquanto a gente está conversando, eu estou aqui vendo o dólar, né? Eles estão oscilando aí, tá oscilando o dia inteiro, e agora R$ 6,179. Você acha que a gente termina o ano de que maneira? Quais são as suas previsões, hein? Você vendo essa briga de um lado e do outro, você acha que a gente vai para onde esse ano? E o ano que vem começa como, hein, Pedro? Já fazendo um balanço. Fabíola, olha, eu estudei muito câmbio na minha vida, inclusive tem até um livro sobre isso, que é esse livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, e o que eu aprendi é não fazer previsão sobre o câmbio. Então, se você me perguntar como é que vai ser o câmbio daqui a uma semana, eu vou dizer, não sei. A melhor previsão do câmbio daqui a uma semana é o câmbio de hoje. Então, eu acho que é muito imprevisível os movimentos que estão aí pela frente. Eu acho que, de fato, o Brasil está barato. Os movimentos de curto prazo, eles podem virar espuma no longo prazo, ou pode haver um reforço também desses movimentos, a depender principalmente do cenário externo. Veja, o cenário externo é o principal motor da direção da taxa de câmbio. Evidentemente que fatos internos fazem com que ela flutue mais ou menos, mas o cenário externo, na minha opinião, é o principal fator, o principal determinante, o principal guia da taxa de câmbio. Professor, eu sei que você tem horário aí, mas você falava que o Brasil não tem efetivamente uma crise fiscal, né? Agora, o ministro da Fazenda, ele reconhece a necessidade de fazer ajuste para manter ali rígida a sua regra fiscal, a plataforma fiscal que ele próprio criou, né? E fez aí esse pacote de gastos que agora o Congresso está chantageando o governo, desidratando lá, tirando medidas e tal. Ontem, na conversa que tivemos aqui com o Maílson, chamou muita atenção, porque eu perguntei a ele, por que nunca se fala quando se identifica a necessidade de fazer um ajuste fiscal, nunca se fala na necessidade de revisar e reduzir os 520 bilhões de reais de gastos tributários, né, que estão aí mimando o patrimonialismo nacional aí com isenções de impostos, favores fiscais, que ninguém nunca sabe quais são os resultados disso, né? Por que não acontece esse lobby? Se o governo enfrentasse esse lobby, seria de fato... Haveria uma grande revolução no Brasil? O mercado ia enlouquecer? Por que ninguém enfrenta esse problema por esse lado? Eu acho que esse que você apontou é fundamental de ser enfrentado. E justamente ele não é enfrentado porque há uma resistência muito grande em vários setores. Eu não acho que dar esses 500 bi você consegue de uma hora para outra. O gasto tributário tem uma parte dele que tem um objetivo e tem uma função. Outra parte é
Acho que não tem, favorece determinados setores. E a gente tem que revisar esse gasto, né? Agora, do ponto de vista fiscal, eu acho que o Ministério da Fazenda propôs um arcabouço muito rígido e propôs metas para alcançar que são rígidas. E agora ele está tentando entregar um ajuste que dê conta de salvar o arcabouço. Na minha opinião, tem coisas ali que não fazem sentido. Por exemplo, a ideia de indefinidamente o gasto só crescer 70% do crescimento da receita, para mim não tem nenhum sentido econômico, político, etc. Porque no infinito o gasto, o Estado acaba, né? Ou seja, é um projeto de redução do tamanho do Estado. Por que a gente tem que manter isso? Eu tenho falado, olha, em vez de ajustar no PPC, não, vamos pensar direito um projeto de desenvolvimento e vamos pensar a forma de financiar esse projeto. E não inverter a ordem das coisas, ou seja, determinar um teto, um limite para o crescimento do gasto. Aí você tem que ficar ajustando em coisas, o salário mínimo, por exemplo, que está no programa do governo Lula, que é uma coisa muito cara ao presidente Lula, o BPC, o próprio abono salarial, que no limite vai afetar 7 milhões de pessoas que ganham pouco, são cozinheiros, são vigias, são profissões que têm uma renda baixa, né? Ou seja, a gente está fazendo um ajuste que pega também os mais pobres. E aí, quando vai discutir o lado da receita, que entra os gastos tributários, que entra os dividendos, aí aquilo é bloqueado, né? Então, é um ajuste complexo. O tema fiscal ele precisa ser mais democratizado e mais discutido. Eu, como economista, digo o seguinte, olha, não deixe só os economistas discutir isso, não. Senão a gente não vai para lugar nenhum. As pessoas têm que se apropriar do tema fiscal e diz respeito à organização da nossa sociedade no nosso país. Nossa, e é tão importante ouvir, né, essas visões mais amplas, porque dentro da área econômica tem várias vertentes, né, e o mercado uma só. É muito importante aqui ter a sua participação, ao professor Pedro Rossi, que inclusive sugestão aqui também do Sakamoto, falou, vamos ouvir o professor Pedro Rossi hoje aqui no nosso programa, muito bacana. Obrigada, professor, por ter vindo. É pra gente ficar um pouco mais calmo, então, sem tanto estresse, né? A gente não vai pegar a onda do mercado, ficar na neura, porque já estamos no final do ano, gente. 19 de dezembro, tá todo mundo lascado. Vamos se acalmar um pouco mais, né, professor? Tá tudo bem, não tá tudo tão ruim assim, né? Vamos pensar otimista, vamos aproveitar as festas, ficar tranquilo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Vamos a mais um intervalo e já voltamos aqui para quem está conosco na TV.